Olá, internautas! Sejam todos bem-vindos ao canal Exploradores do Tempo e do Espaço. Meu nome é Ricardo Diniz, sou professor de História e Geografia. Vim guiá-los para que vocês possam conhecer os mistérios da História e da Geografia. Vamos para a nossa próxima videoaula. Segue a vinheta! Olá, internautas! Vamos iniciar mais uma videoaula. O tema de hoje é a Revolução Acreana, ou a Revolta Acreana. Revolução Acreana. Quando falamos da Revolução Acreana, temos que retroceder na história. Vamos voltar no final do século XIX, da década de 70. O ano de 1877, 1879 foi complicado a nível mundial. O planeta Terra enfrentou uma grande seca. Naquele contexto, os estados que atualmente abrangem a região do Nordeste, o Sertão, foram afetados pela seca. Alguns estudiosos acreditam que foram a óbito aproximadamente entre 400 e 500 mil pessoas. Naquela época, o imperador Dom Pedro II desejava aplacar as sedes, saciar a sede dos nordestinos e da população daquele contexto. Já existia uma ideia de fazer a transposição do Rio São Francisco naquela época, mas era inviável por falta de tecnologia. A migração nordestina para a região norte, Temos que levar em consideração que o primeiro censo do Brasil foi feito em 1870, 1872, A população do Brasil naquela época era de 9.930.478 habitantes. E a população das pessoas que moravam na localidade onde é o atual Nordeste, eram províncias na época, era de 4.638.560 habitantes. Naquele contexto, os nordestinos saíram de sua região porque não tinha trabalho, a seca, muitos estavam indo a óbito e receberam uma proposta de trabalho dos coronéis da borracha. Foram iludidos que conseguiriam uma vida melhor trabalhando na região norte do Brasil. A viagem foi difícil, E quando chegaram lá, depararam um trabalho análogo, O contexto da viagem é exemplo de alguns nordestinos que saíram do atual território onde se encontra o Ceará, era de 65 a 75 dias, A viagem era feita de barco a vapor. E quando eles chegaram lá, as pessoas naquela época foram surpreendidos pelos barões da borracha, que cobrou a viagem dos imigrantes, A borracha passou a ser uma questão lucrativa para o Brasil naquele contexto histórico, Mais de 20 mil pessoas saíram de diversas regiões do Brasil, principalmente, como eu já dei uma ênfase, do Nordeste, para sonhar com uma vida melhor e chegaram onde é o atual estado do Amazonas e atual estado do Pará, um sonho de uma vida melhor. E o Brasil exportava borracha, era a questão que mais o Brasil ganhava lucro naquela época, era exportando borracha para fora do país. A borracha que era extraída das seringueiras, da árvore. Os barões da borracha aproveitaram da inocência, da falta de instrução dos moradores que saíram do Nordeste, de outras regiões, porque eram pessoas que não tiveram acesso à educação, não sabiam ler nem escrever e foram explorados, pelos barões da borracha. E um dos motivos que os barões quis explorar, devido a borracha valer uma grande quantidade de dinheiro, E o que era feito naquele contexto?
Os trabalhadores exerciam sua função na jornada de 12 a 14 horas, né, por dia. Tratados que não foram respeitados, né? O governo boliviano desconhecia o potencial e o lucro da borracha naquele contexto, só que a Bolívia pensava em outras questões para poder navegar no Rio brasileiro, né? Em 1867 assinou o Tratado de Ayacucho, em novembro de 1867. O acordo estabelecia, né, que o Brasil passaria a ter direito de comprar fumo, estanho e outros produtos da Bolívia, né, aquela região. Só que alguns brasileiros foram para lá naquele contexto, né. Em contrapartida, a Bolívia poderia navegar no Rio Madeira sem poder pagar impostos. Tratado não respeitado. O que aconteceu? O tratado ampliou o território do Brasil. O Tratado de Ayacucho não autorizava o Brasil invadir as posses de terras que era da Bolívia. Devido à grande quantidade de imigração e seringueiros que foram para lá, pessoas sonhavam com a vida melhor e foram estendendo os territórios além da fronteira. Posteriormente, a Bolívia soube disso e entrou em desavença com o Brasil. Luiz Galvez de Arias, naquele contexto, ele conseguiu convencer os seringueiros, né, as pessoas que trabalhavam no seringal, a poder fazer o quê? A lutar pela questão da borracha, né? E o que aconteceu? Eles lutaram, formaram um exército com apoio de várias pessoas que lutando, porque trabalhavam no seringal, viam que poderia ter um potencial explorado sua própria borracha, criando um país independente. Resolveram enfrentar o exército da Bolívia naquele contexto histórico, que já estava andando em desavenças com o Brasil. O conflito foi imenso, né? No início do século XX, chamaram pessoas experientes. José Plácido de Castro, um gaúcho que participou da revolta federalista. Eles atacaram Porto Alonso, ocuparam na madrugada do dia 6 de agosto a vila de Chapuri e prenderam as autoridades bolivianas. Poucos meses depois, após o Brasil, com apoio do exército, pessoas influentes do governo, vencer um conflito contra a Bolívia, o Brasil foi obrigado a negociar com a Bolívia, nos termos, né? A diplomacia, o que aconteceu? O Brasil teve que pagar a Bolívia 2 milhões de libras esterlinas e construiu uma ferrovia chamada Madeira-Mamoré e garantir escoamento e a produção boliviana pelo rio Amazonas, né, que os bolivianos poderiam passar e navegar lá direto. O Tratado de Petrópolis visava o Brasil indenizar a Bolívia pela invasão do território, né? E o Brasil pagou, a Bolívia acabou que aceitou a indenização. Essas são as referências bibliográficas e vamos assistir um vídeo de curta-metragem da temática estudada. São as secas do Nordeste que tangem para as cidades do litoral essa população de famintos assombrosos, devorados das febres e das bexigas. E a preocupação exclusiva do poder público consiste em libertá-las o quanto antes daquela invasão de bárbaros. Mandavam-nos para a Amazônia, vastíssima e despovoada, o que equivalia a expatriá-los dentro da própria pátria. Nunca os acompanhou um só agente oficial ou um médico. Os banidos levavam a missão dolorosíssima e única de desaparecerem. E não desapareceram. Naquele extremo sudoeste amazônico, 100 mil sertanejos ou 100 mil ressuscitados repatriavam-se de modo original e heróico,
dilatando a pátria até os terrenos novos que tinham desvendado. Euclides da Cunha. Onde é que fica esse Acre, hein, Bastião? Faz mais de mês que a gente tá nesse barco, só vendo água e mata pela frente. Quem vai pra esses seringais tá aí fazendo dinheiro lá, Angelina. Nós vamos passar uma temporada lá e depois nós voltamos pro Ceará com a vida feita. Não ouviu o homem que fez a seleção da gente? Dá até medo. Parece até que estamos voltando pro mundo como ele era antes de Deus botar a gente nele. É uma vida nova que tá começando pra nós, Angelina. Depois de perder tudo pra seca, chegar na terra da água. Isso aqui é a terra da água. Nem estrada tem. Tem rio. É só fartura. Bento não quer mais saber de ficar com a gente. Ah, deixa, Angelina. O menino fez amizade com o filho do patrão. Eu gosto de ver cada um no seu lugar. Voltar pro Ceará, Angelina. Voltamos lá. De primeira classe. Primeira classe. Todo mundo vai se acomodar ali, na casa de hospedagem. Hoje e amanhã vão ter comida. Depois é cada um por sua conta. Bora. A Revolução Acreana foi um processo complexo que se desenrolou em 3 fases principais, marcadas por diferentes lideranças e estratégias, culminando na incorporação do Acre ao Brasil em 1903. Cada fase revela aspectos distintos da resistência seringueira e das dinâmicas regionais da época. A primeira tentativa de secessão ocorreu quando José Carvalho, um seringalista cearense, proclamou o Estado Independente do Acre. Esse movimento foi motivado pela insatisfação dos seringueiros brasileiros com as ações do governo boliviano, que tentava exercer controle sobre o território por meio da tributação e da repressão. Após a repressão inicial, a Bolívia tentou consolidar seu controle sobre o Acre ao concedê-lo ao Bolivian Syndicate, um consórcio internacional que gerenciaria a exploração da região. Essa medida gerou forte oposição dos seringueiros brasileiros, que temiam perder suas terras e atividades econômicas. Começaram a ocorrer ataques esporádicos a postos bolivianos, marcando uma resistência ainda desorganizada. Nesse contexto, Plácido de Castro foi convidado a liderar a luta.
Em 1902, ele iniciou a organização militar dos seringueiros, unificando as forças em torno de uma estratégia de guerrilha que prepararia o terreno para a fase decisiva da Revolução. Com Plácido de Castro liderando, a Revolução Acreana tornou-se uma campanha militar coordenada. Ele organizou seringueiros em tropas disciplinadas e empregou táticas de guerrilha contra as forças bolivianas. Entre 1902 e 1903, suas tropas conquistaram cidades estratégicas como Chapuri e Puerto Alonso, Porto Acre, enfraquecendo o domínio boliviano. O uso do conhecimento do terreno e o apoio local foram cruciais. Isolados e pressionados, os bolivianos não resistiram às investidas finais. Após a vitória em Puerto Alonso, as negociações diplomáticas culminaram no Tratado de Petrópolis, encerrando o conflito e anexando o Acre ao Brasil. As 3 fases da Revolução Acreana demonstram a evolução do conflito, de uma revolta espontânea para uma campanha militar organizada, até a resolução diplomática que garantiu a incorporação do Acre ao território brasileiro. Esse processo foi marcado pelo protagonismo dos seringueiros, pela liderança de Plácido de Castro e pelo papel estratégico do governo brasileiro em consolidar suas fronteiras e reforçar sua presença na Amazônia.